Olá, meus alunos sedentos do saber. Essa é mais uma aula de BGA. Hoje é a aula de quarta-feira, dia 2 de junho de 2021. E vamos falar aqui sobre equações da reta. Essa aula vai ser um pouquinho longa, porque eu vou tratar em uma só aula de todas as equações da reta. Vou dar alguns exemplos, mas fiquem até o final, porque é assunto de grande valia para vocês, tá ok? Bom, a primeira equação que nós temos aqui, deixa eu deixar de vermelho, é as equações paramétricas da reta, tá? Vamos tratar das equações paramétricas. Pessoal, só uma coisa antes de começar a falar, e isso que eu vou falar vai valer para todos, tá? Qualquer reta, qualquer representação cartesiana no espaço tridimensional de uma reta, ela sempre vai ocorrer por meio de pelo menos duas equações, tá? Por conta de ser no espaço. A gente já viu isso quando nós falamos de feixe de planos, em que uma reta ela era representada pela união, pela conjunção ali de dois planos que tinham ela como interseção. Lembram? Então tínhamos a equação do primeiro plano, o α1, e a equação do segundo plano, o α2. E juntavam, né? Para quem não lembra, volta lá, vocês vão ver que a reta formada por dois planos é formada por α1 menos lambda alfa 2. E esse lambda aqui seria um escalar, né? Que de acordo com ele, você teria um conjunto de feixes de planos que passavam por essa reta. Vale lembrar que por uma reta pode passar infinitos planos. Bom, isso eu já tinha passado para vocês na outra aula, não é assunto daqui. A gente vai até relembrar um pouco, mas não tanto no início, para equações paramétricas da reta. Então imaginem aqui, eu vou recorrer novamente ao desenho, que eu tenho um plano, tá? O espaço tridimensional. Definido por y aqui, x aqui e um z aqui. E neste plano, pessoal, eu tenho uma reta, um vetor, olha só, vetor R. E aí, por ser vetor, tem o tracinho lá em cima. É isso, a setinha lá em cima para indicar o vetor R. E vamos imaginar que paralelo a esse vetor eu tenha uma reta R. Olha, observem a nomenclatura que eu estou usando. Reta R e vetor R. A diferença está em que um é reta e o outro é vetor, né? Um tem orientação e o outro não. E nessa reta R tem um ponto Pzinho, um P0, um P inicial. Então, as coordenadas desse ponto inicial eu vou chamar de x0, y0 e z0. E esse vetor R orientado, eu vou colocar ele como sendo um certo LI, né, perdão, mais MJ, mais um NK. Lembrando que esse IJK é por conta de ser no espaço tridimensional, né, enfim, ser ortogonal, ter todos aqueles negócios que a gente já sempre falamos, conjunto de coordenadas IJK. Então, L e MN seriam as coordenadas desse vetor aqui, correto? Bom, para que eu consiga dizer que esse vetor R e essa reta R são paralelas, eu preciso pegar um ponto P qualquer nessa reta. Quando eu falo qualquer é porque ele é genérico, tá? X, Y, Z. E se eu fizer, observe a direção aqui, tá? Se eu fizer menos P menos P0, isso tem que dar um vetor que é paralelo ao vetor R. Ou seja, é a mesma coisa que o vetor R vezes uma certa constante, um certo escalar. Com, claro, que eu vou considerar que esse escalar está pertencente aos reais. Tá? Então, neste caso, aqui eu já defino que não é necessariamente na mesma direção e sentido, porque o ponto P pode ser qualquer um, x, y, z, desde que qualquer ponto que eu pegar aqui,
ele pode ser representado sim por o vetor R vezes um escalar, porque eles são paralelos, tá ok? Isso se valer essa igualdade aqui. Outra situação que eu posso ter aqui é que se eu passar esse P0 para cá, eu tenho que o ponto P, definido por x, y e z, né? É um ponto qualquer genérico, é a mesma coisa que esse ponto inicial mais esse t vezes r. Ah, e lembrando que neste caso aqui, o t ele não é chamado de um simples escalar. Por isso que eu não coloquei uma letra grega aqui. Esse t, na verdade, ele é chamado de parâmetro. Chamado de parâmetro dessa reta, tá ok? E vocês estão vendo que aqui no final eu achei uma igualdade. Essa igualdade aqui é considerada a nossa equação vetorial paramétrica. Por que equação vetorial? Porque ela é definida em cima de um vetor, tá bom? Agora observem só, gente, daqui a gente consegue extrair três equações. E aí sim são as equações paramétricas da reta, tá? Porque se eu considerar as três variáveis x, y e z e substituir todas aqui, ó, eu vou ter o seguinte, ó, x igual, por exemplo, no caso do x, né? Deixa eu melhorar isso aqui, porque eu acho que vocês vão entender melhor ao colocar aqui. Vamos lembrar, deixa eu apagar de melhor aqui, decente, que o P é definido por x, y e z. O P0 ele é definido por x0, y0 e z0, correto? O T ele é somente o T mesmo, né? E o vetor R ele é definido pelas coordenadas L, M e N. Então, disso, eu tenho o seguinte, ó. Eu posso ter as seguintes equações paramétricas. X igual a x0 mais um L vezes um T. Y igual a y0 mais um M vezes um T. E Z igual a um Z0 mais um N vezes o T. Isso que vocês viram aqui são equações paramétricas. Tá ok, gente? Dessas equações paramétricas, eu ainda consigo evoluir para as equações simétricas da reta. O que vem a ser as equações simétricas da reta? Imagine que todos aqui, imagine não, né? Vocês observam que todos aqui têm o t, correto? Se todos têm o t, a gente consegue até isolar o t em cada uma delas. Observem que se eu isolar, deixa eu colocar aqui vou colocar em laranja, vou colocar em cada um de uma cor diferente para vocês poderem entender melhor o que eu estou querendo dizer. Olha só. Isolando aqui na primeira, tá? Eu tenho que eu vou colocar esse primeiro membro aqui primeiro para facilitar para vocês. Não é isso? Então passa o x0 para lá, vai ficar menos e o L dividindo. Então eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho que t é igual a x menos x0 sobre L. Guarda isso. Do outro, eu tenho que y0 mais m vezes t é igual a um y, né? Só troquei a ordem para facilitar a conta de vocês. Daqui eu concluo que t é igual a y menos y0, passando para lá, né? E passo o m dividindo. M, né? Às vezes escrevo rápido, não dá para entender. E dessa outra, eu consigo também, deixa eu ver aqui, ó. Tá lá, z0 mais 1n vezes t, que é igual a z. Isolando, fica t igual a z menos z0 sobre n. Todos eles são representações de t. Então eu consigo juntar isso em uma só e vai ficar assim, ó.
x menos x0 sobre L é igual a essa segunda, que é igual a essa terceira, que é igual a t. Então aqui nós temos uma igualdade que todos eles são iguais a t, e isso eu chamo de equações simétricas da reta. Então, observem que disso, né, de uma simples representação de uma reta que era paralela ao vetor R, eu consegui extrair a equação vetorial, as equações paramétricas, né, aqui em cima seria a equação vetorial paramétrica, perdão, né, o nome completo. Aqui eu consegui sair as equações paramétricas, e das equações paramétricas eu encontrei as equações simétricas da reta. Tem alguns casos que são particulares, e isso eu vou anotar agora com vocês, tá? Gente, lembrando que os casos particulares, eles vão envolver os casos em que um desses três ou dois são zero. Como a gente sabe que não se tem como dividir por zero, a gente vai adotar como convenção, ou seja, no nosso caso particular dessas frações, que toda vez que o denominador for zero, o numerador também será zero. E isso não é uma simples convenção. Isso é um caso que você consegue extrair dedutivo de que os dois são paralelos. Se os dois são paralelos, logo, quando um deles for zero, provavelmente o outro também vai ser zero. Ah, professor, não entendi. Bom, imaginem só, gente, que eu tenho lá um vetor alfa. Não, vetor alfa não, né? Vamos inventar por letras. O vetor Azinho, ele é considerado um K vezes um outro vetor beta. Logo, Azinho é paralelo ao vetor B. Vamos então imaginar que, aqui no caso, o vetor A ele tem coordenadas x1, y1, z1. E o B, x2, y2 e z2. Se eles são paralelos, logo eu posso dizer que o x1 é igual a um k x2, o y2 é igual a um k y2 e... Perdão, olha aí, gente, falando rápido, acabei confundindo aqui. Vamos lá, ó. Eu estou fazendo a ordem, né? Ó. Y1 é igual a um k y2 e o z1 é igual a um k z2. Olha só, eu tenho uma relação, uma razão que ela permanece constante nas três coordenadas que eu peguei, porque um é múltiplo do outro, né? Já que são paralelos. Com isso, se um deles zera, por exemplo, se eu chamo que o x2 é zero, logo a multiplicação também é zerada, e temos por consequência que o x1 é zero. E é exatamente isso que eu estou querendo dizer lá. Porque se eu digo que o L é zero, que no caso o L seria coordenadas de um dos vetores, automaticamente aqui em cima também vai zerar. Que seria esse x menos x0 seria a coordenada do outro vetor, que é paralelo. Tá bom? Então, por convenção, e assim, eu estou explicando para vocês o porquê que isso está acontecendo neste caso específico. Toda vez que um deles for zero, automaticamente o de cima também é. Belezinha? Então, vou apagar aqui. Esse espaço aqui seria um apêndice, né? Uma explicação extra, plausível até, porque em muitos livros não se explica da onde, por quê, e eu estou explicando aqui para vocês, tá certo? Então vamos lá, continuar aqui a nossa aula. Primeiro caso particular. Quando um dos denominadores
é nulo, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui prático. Ó, lembrando que a reta R ela é formada por LI mais MJ mais o NK, não é isso? Esses vetores de JK são os vetores independentes que formam o espaço vetorial, correto? Vamos imaginar que neste meu exemplo eu tenha o n igual a zero. Se eu tenho o n igual a zero, logo o eixo x, ó, o n está ligado ao eixo z, perdão, né? O eixo z ele não vai conter. Se ele não vai estar ali, o gráfico que eu vou montar vai ser paralelo ao eixo z. Lembram disso, né, gente? Reta normal, tal, eu já expliquei para vocês. Beleza? Então, olha só. Vamos imaginar neste caso aqui, ó, que nós temos lá, vamos montar a equação, que é tudo isso aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo copiar para facilitar a vida de vocês e a minha também. Legal, copiei certinho. Vamos jogar lá para baixo. Deixa eu apagar aqui só essa parte do verde. Foi? Foi. Então, agora eu tenho que ele é zero. O que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo isso aqui, ó, x menos x0 igual a L sobre L, y menos... E aqui eu vou ter um zero, né? Então aqui eu tenho a primeira parte verdadeira e isso aqui eu vou igualar a zero. Então se isso aqui é igual a zero, eu vou ter que z menos z0 é igual a zero e que, portanto, z é igual a z0. Tradução, gente. A nossa reta, ela vai ter como eixo, tá? Vamos dizer assim, como as coordenadas, ela vai sim ter todo o x e o y, mas o caso do z, ele vai ser igual ao z0. Então, vamos desenhar aqui como que seria o gráfico, o plano que vai estar isso. Bom, eu vou novamente, deixa eu pegar aqui esse aqui melhor. Então aqui nós temos novamente o plano 3D. Tá? Legal. Bom, ele não vai conter a reta, ele não vai conter o eixo Z. Então, provavelmente, ele vai estar no XY, né? Eu tinha falado isso lá no início. Porém, nós temos aqui um Z igual a Z0. Então, ele vai ficar, na verdade, ele vai ficar assim, ó. Eu vou ter o plano. Será que vai dar? Aqui, acho que assim ficou legal. Este plano, ele vai estar paralelo aqui, ó, ao plano XY, e ele vai passar exatamente no Z igual a Z0. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. Fiquem tranquilos, no final da aula eu vou dar um resumo legal disso aqui tudo. Então, toda vez que não tiver um, como é o caso aqui, ó, não tem um eixo Z nas coordenadas, você vai zerar e esse Z0 vai ser exatamente o ponto onde vai estar aqui, tá? E no caso de 2, pode acontecer também, no caso de 2 deles, no caso que não, claro que não vai ter o caso de 3, tá, gente? Estou considerando, só tem esses dois casos especiais, de 2 denominadores serem nulos. Ah, antes que eu esqueça, talvez aí você deve estar se perguntando, e a equação da reta, professor, vai ficar como? A equação da reta, neste primeiro caso, vai ficar o que nós já tínhamos ali em cima, tá? Ó, z igual a z0 e x menos x0 sobre L é igual a y menos y0 sobre M. E aí, aqui a gente tem que falar aqui, onde
L vezes M é diferente de zero. Ou seja, eles não são iguais a zero. Toda vez em vetores a gente usa muito esse artifício de cálculo, que a multiplicação deles é diferente de zero. Logo, nenhum deles pode ser nulo. Correto, gente? Bom, onde dois denominadores serem nulos, vamos ver o caso. Eu vou passar um outro exemplo. Vamos considerar agora que ao invés de serem o n, que é o eixo z, a gente vai ter o caso em que o L e o M são zero, que são necessariamente o eixo X e Y. Então, e o N ser zero, tá? Neste caso aqui, gente, ao contrário do que estava lá no outro, neste caso aqui, no caso inicial aqui, ó, a gente tinha a reta R como sendo o L, M e o zero, não é isso? Ele não continha o Z. Aqui neste caso, eu não vou ter o X, o Y e eu somente vou ter o Z. Então, na equação paramétrica, eu vou ter x menos x0 sobre zero, y menos y0 sobre zero, e eu vou ter z menos z0 sobre n. Isso aqui vai se zerar. Se embaixo zera, em cima também zera. Lembram disso? Então, o mesmo caso que aconteceu aqui, que ficou z igual a z0, tá? Vai ficar aqui também nesse. Então, a gente já pode até colocar direto que a equação aqui, ó, a reta, vai ser formada pelas seguintes equações. X igual a x0, y igual a y0, e no caso a gente vai ter essa equaçãozinha aqui, que vai se igualar a quem? Vai se igualar a um certo t. Lembram que eu tinha falado lá do t? Tudo isso aqui igual a t. Então, é formado por pelo menos duas equações. Toda reta no espaço tridimensional é formada por pelo menos duas equações. E aqui vai acontecer o seguinte: ele vai ser paralelo necessariamente ao eixo X e ao eixo Y. Então ele vai ficar a seguinte, o gráfico dessa aqui vai ficar o seguinte, ó. Deixa eu fazer o gráfico aqui rapidinho para vocês poderem deslumbrar a ideia que eu estou propondo para vocês. X, Y, Z. E esse gráfico dessa reta, ele vai ficar um gráfico paralelo aqui, ó, ao eixo Z, tá? Que é o único que eu tenho aqui. Então, olha só. Aqui ficou paralelo ao XY, interceptou aqui, porque eram justamente os que eu tinha. E aqui, ó, ele ficou exatamente, é o único que eu tinha. E ele não vai encostar nem em X e Y. Mas, lembram que aqui ele encostava aqui necessariamente no Z0? Então, aqui, as coordenadas de X e X0 vão me valer para saber aonde que vai estar aqui e aonde vai estar aqui, certinho. Essa aqui é a reta R. Belezinha, gente? Tá, aí daqui a gente acaba essa parte e vamos agora estudar outro tipo de equação de retas, que seriam as equações simétricas da reta por dois pontos. Tá? Então vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho de novo o espaço tridimensional. X, Y, Z.
Ó, começou a dar um bugzinho aqui. Vocês já conhecem, né? É só o caso de apertar ali. Pronto, já foi. Bom, neste caso aqui, eu vou ter uma reta formada por dois pontos. Então, imaginem aqui uma reta qualquer aqui. E eu vou ter um ponto P, um ponto P2 e um ponto P1. A ordem pouco importa. Lembrando que o ponto P é um ponto genérico, x, y, z. O ponto P1 é um ponto que eu vou ter, e o ponto P2 também, eles vão sempre dar informação. X1, Y1, Z1, X2, Y2 e Z2. Neste caso, eu não vou precisar de um vetor diretor, porque lembram daquela definição lá em geometria que por dois pontos pode-se passar apenas uma única reta, e no caso de três dimensões, não existe uma outra reta comum a esses dois pontos, não tem como encontrar um outro vetor, então esse vetor aqui é único. O que determina que esse vetor é único no espaço tridimensional é justamente essa definição de que por dois pontos só se pode passar uma única reta. Então não tem uma outra reta igual a eles. Se não tem uma outra reta igual, ele pode ser o vetor diretor. Então o vetor diretor neste caso seria P2 menos P1, a diferença deles, tá? Então olha só, vetor diretor neste caso, que é o que vai guiar, é P2 menos P1, ou seja, as coordenadas x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Então, no lugar, lá naquela equação, deixa eu voltar aqui, na equação que nós tínhamos, voltar bem, né? Deixa ele voltar aqui. Nessa equação aqui nós tínhamos L e Mn, que seriam as coordenadas do vetor diretor. Agora a gente vai ter as coordenadas dessa diferença de pontos, tá? Então, basicamente é a mesma coisa. Você vai colocar aí em cima, deixa eu voltar aqui, x menos x1, y menos y1 e z menos z1. A diferença vai ser embaixo, que eu não vou precisar de um segundo vetor para poder me guiar, ser o vetor diretor. Eu posso pegar simplesmente x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1, tá? Essa é a diferença. O resto, tudo você vai resolver de igual forma. E aqui você não vai precisar nem sequer de um t, né? Porque já vai ter a igualdade aqui. Legal, gente? Deixa eu circular isso aqui. E agora vamos falar das equações determinadas pela interseção de dois pontos, de dois planos. Eu nem preciso falar isso aqui, eu vou só deixar guardadinho aqui, vai ser um subtítulo. Mas a gente já viu isso, né? Lá em feixe de planos, da reta determinada pela interseção de dois planos. Gente, esse assunto aqui é figurinha repetida, tá? Se você tá com dúvida nesse assunto, eu aconselho fortemente a você visitar a minha aula passada. Basicamente são quando eu tenho dois planos. Eu detesto quando eu pego a figura errada. Então, ó, eu tenho aqui um plano. E aqui eu tenho outro plano que está desenhado mal pra caramba. E olha que eu tô olhando o computador, né? Isso que eu acho incrível dessas pessoas. Bom, basicamente a reta R seria isso aqui, né? Tá? Que nunca fica igual aqui. Reta R, aqui eu tenho plano alfa 1, plano alfa 2 e é definido
pelos dois planos. Eu falei no início da aula para vocês, onde o plano 1 é A1x mais B1y mais C1z mais um D1, que é o termo independente, igual a zero. E o alfa 2 possui características semelhantes na definição, tá? Onde eu só mudo o índice de cada uma das variáveis, das constantes. Bom, eu não vou falar muito dele porque eu já falei, como eu disse para vocês, tem bastante material na aula passada. Eu vou falar agora da equação reduzida da reta, e essa equação é a que mais vocês vão ver. Até no ensino médio você vê equações reduzidas da reta, tá? Equação é no plural, né, gente? Vamos mudar aqui, equações reduzidas da reta, tá? Então, lá da paramétrica, nós temos, a gente consegue isolar 2 em função de 1, né? Então eu vou traduzir. Lá da paramétrica a gente pode fazer inclusive isso aqui, ó, y menos y0 sobre m igual a x menos x0 sobre L. E z menos e0 sobre n igual a x menos x0 sobre L. Então eu consigo colocar y e z em função de x. Quando eu tenho a equação reduzida da reta, as equações é basicamente o quê? Colocar as informações que eu tenho, colocar duas variáveis em função da terceira, que comumente, tá? Não é uma regra, mas geralmente a gente coloca em função de x. Vai depender muito da situação. Mas eu diria que nos casos mais comuns a gente vai colocar em função de x. Então, basicamente a gente vai ter isso aqui, ó. Um y igual a um P1 x mais um certo Q1. Eu já vou falar para vocês quem que são isso aqui, tá? São figurinhas que tem nome, sim. Z igual a um P2 vezes x mais um Q2. Vamos igual. E essas são as equações reduzidas que vocês vão ver. Espera aí. Olha só, pessoal. Dessa primeira equação, eu vou ter uma equação em que vai gerar um plano, tá? Na verdade, isso aqui são equações de planos. Olha que interessante. Que vai ser paralelo ao eixo Z, porque não aparece aqui, e aqui vai ser paralelo ao eixo Y. Tá? Eu vou escrever para vocês, mais para frente vocês vão entender o gráfico. E a gente vai conseguir formar daqui um ponto P0, Q1, Q2 como coordenadas, e um vetor diretor dessa reta, que é formada por 1, P1 e P2, as coordenadas. Professor, não entendi. Não entendeu? Então vamos agora para um exemplo, que será inclusive o exemplo final dessa aula, que está um pouco mais extensa. Imaginem que eu tenho uma reta R formada pela seguinte equação: x sobre 2, y menos 3 sobre menos 3. E aí, antes que vocês perguntem, professor, mas só não falou que tinha que precisar de pelo menos duas? Sim, gente, nessa aqui a gente consegue extrair duas equações, que eu vou colocar o y e o z em função de x. Então daqui eu consigo tirar o seguinte, ó. Eu consigo fazer com que y menos 3 dividido por 3 negativos seja igual a x meio, tá? E eu consigo também extrair que z menos 2 dividido por 2 negativos também seja igual a x meios. Ó, tenho duas equações, conforme eu tinha falado para vocês. Se eu multiplicar cruzado aqui, vamos trabalhar isso aqui do lado, fazer de preto, para que não seja, para que não atrapalhe vocês. Espera aí. Perfeito. Ó, vamos colocar aqui de preto. Então eu teria menos 3x
igual a 2 vezes y menos 3, menos 3x igual a 2y menos 6, passando para lá, eu tenho que y é igual a menos 3x mais 6 sobre 2. Que dá para a gente colocar aqui, né, reescrever isso, como sendo y igual a menos 3x sobre 2 mais 3, tá? Então, observem aqui, deixa eu guardar aqui, que neste caso, comparando com aqui, eu tenho P1 e Q1 já. Que observem que o P1 é menos 3 sobre 2 e o Q1 é igual a 3, tá? Fazendo a mesma coisa aqui com o outro, deixa eu fazer de azul, eu tenho que, multiplicando o cruzado, eu vou ter menos 2x igual a 2, que multiplica z menos 2. Então, menos, aqui eu escrevi uma borrachinha aqui, dá para cortar até o 2, inclusive, né? Então, x seria, vou trocar aqui todos os sinais. Opa, na verdade eu tenho que colocar o z em evidência, né? Porque aqui como apareceu o y, também tenho que colocar o z. Então vai ficar menos x igual a z menos 2. Passando para lá, o menos 2 vai ficar mais. Eu posso concluir que é menos x mais 2. Então, neste caso, eu também consigo o P2 e o Q2. Que o P2, no caso, é menos 1. E o Q2 é 2. Tá? Lembram que eu tinha falado que o ponto P0 é 0, Q1 e Q2. Então, a gente consegue extrair que o ponto seria 0, 3 e 2. E o vetor diretor dessa reta, desse ponto, né, seria 1, P1 e P2. 1, P1 e P2. Pronto. Como que seria o gráfico disso aqui, professor? Bom, para se fazer o gráfico, a gente tem que entender que são duas equações, né? Vamos trabalhar cada uma delas e aí depois fazer o gráfico, tá? Então, o alfa 1, eu vou definir o meu alfa 1, que seria meu primeiro plano, eu vou definir por isso aqui, ó. Y menos 3x sobre 2 mais 3. Neste caso aqui, a gente já sabe que é paralelo ao eixo Z, não é isso? Não, porque não tem o Z aqui. Então, para saber aonde que vai encostar em cada um dos dois, a gente faz um dos dois igual a zero. Então, por exemplo, se eu zerar o x, eu já tenho que o y é 3. Então, ele vai encostar necessariamente no ponto 0 para y, que não aparece, 0 para x e 3 para y. Se eu fizer o y igual a 0, então eu já tenho isso aqui igual a menos 3, né? Passando para lá. Menos 6, passo dividindo. Então, x igual a 2. Ok? Então eu tenho 2, 0 e 0. Esses seriam os dois pontos de interseção desse plano, tá? Que é paralelo ao eixo Z. Então, guardem tudo isso aqui. Se eu for fazer em relação ao segundo plano, o segundo plano eu tenho como, cadê? Esse aqui, né? Z igual a menos x mais 2. Z igual a menos x mais 2. Ele é paralelo ao eixo Y, ele não, certo? Ele vai estar no plano ZX. E a mesma coisa que eu vou fazer. Então, para se encontrar, se eu zerar o x, já vai ser z igual a 2. Então, eu tenho coordenadas 0 para x que eu zerei, 0 para y, que é paralelo, e 2 para z.
Se eu isolar esse z, vai ficar menos x mais 2 igual a zero. Então, menos x igual a menos 2, portanto, x igual a 2. Eu vou ter 2 para x, 0 para y, que é paralelo, e 0 para z, que eu zerei. Vamos para o gráfico? Vamos para o gráfico. Deixa eu fazer um gráfico aqui bonitinho. Olha de verde. Ou é? Ô, cabeça. Tá? Aqui é o eixo Y, o eixo X e o eixo Z. O primeiro plano, nós temos o plano que é paralelo a Z. Lembram? Então, ele vai estar assim, ó. Ele vai estar algo desse tipo. Eu não sei por que eu não consigo desenhar. Eu vou acabar tendo que fazer o gráfico do zero. Tá? E aí, ó. Esses pontos de encontro com x e y são os pontos que eu encontrei aqui, ó. Cadê? Alfa 1. Por acaso eu fiz em laranja aqui, né? Vamos ver se eu consigo mudar a cor. Só para vocês não se confundirem, porque o outro foi em vermelho. Então pode ser que vocês façam uma ligeira confusão aí. Foi. Tá, gente? Então esse aqui seria o plano alfa 1. Ele vai interceptar o x e o y. Vamos olhar lá, ó. O alfa 1 ele vai interceptar o y no 3 e o x no 2. Então desenhando aqui, baixando um pouquinho. 3, x no 2. Já o plano alfa 2, ele não tem o y, então ele vai ser paralelo ao eixo y. Ele vai ser algo do tipo assim, em que ele só vai estar no eixo x e no eixo z, tá? Ele vai interceptar em 2 e em 0. Vamos tentar desenhar aqui mais ou menos como que seria esse gráfico aqui, ó. Só vai estar aqui nesses. Vou abrir. Tá na pressão. Eu levo lá. Ficou mais ou menos desse tipo. E eles vão se encontrar em um ponto. Esse ponto aqui é justamente o ponto P0. Que seria quem? Eita, aqui eu mudei a cor e acabou que é azul, né? Pronto. Esse ponto P0 é o ponto que eu achei lá, ó. Formado por 0, 3 e 2. Tá? Esse aqui não parece estar no zero, né? Mas é por conta do desenho mesmo, que não ficou muito bom.
E nós vamos ter a reta R, que vai ser justamente a interseção disso aqui. Uma reta, né? Deixa eu voltar e desenhar direito. Vou colocar um... ficou bom cinza. Tá ok, gente? Então eu tenho aqui todo o desenho, que eu sei que não ficou muito bom. Provavelmente não vai exigir de vocês a desenho. Mas eu tenho o ponto e a reta de interseção entre os dois planos, tá? Ficou faltando mais alguma coisa? Ah, sim, as coordenadas de encontro desse plano alfa 2, que eu não coloquei, né? 0, 0 e 2, ou seja, vai encostar bem aqui no 2. E 2, 0, 0, ou seja, vai encostar bem aqui também, tá? Então ele é ponto de encontro tanto do plano alfa, olha que interessante, quanto do plano alfa 1 quanto do plano alfa 2. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês não tenham se confundido muito nessa parte final. Se tiverem dúvida, assistam de novo. Espero ter ajudado, gente. Um abraço.